Você anda muito ansioso, muito desconectado do que está acontecendo à sua volta, uma impaciência muito grande, aquela sensação de que está ficando para trás? Fica até o final desse programa porque hoje eu vou falar com você sobre as suas emoções e o tempo. Como que nós lidamos com esse monte de sentimento e o tempo que a gente está vivendo. Já deixa seu like aqui, se inscreva no meu canal, porque está no ar a minha, a sua, a nossa Escola da Alma. A nossa percepção de mundo ela é muito diferente. Eu acredito que cada um vê a vida do ponto que está. É muito natural a gente ter discordâncias de pessoas que olham para o mesmo objeto, para a mesma situação, e alguns têm um extremo positivismo, não, tá tudo bem, e outros extremamente negativos e pessimistas, porque cada cabeça tem uma sentença. A verdade é que o tempo é algo tão relativo, tão difícil de entender, que cada um de nós precisa ter clareza sobre os efeitos do tempo na nossa vida para que a gente não saia fazendo bobagem por aí, nem trocando os pés pelas mãos. O tempo tem efeitos diretos na nossa vida espiritual, nossa vida emocional. Nós temos um efeito direto na nossa vida física, mas muitas vezes a incompreensão do tempo pode destruir tudo em nós. Quantas pessoas amargas, tendo uma série de oportunidades, mas ficam dizendo o tempo todo que já estão ultrapassados, que já foi o tempo e que não dá mais, eu tô velho, já foi a minha hora, né? Ou muitas vezes a gente coloca energia em uma coisa que não é o tempo correto. E entender o tempo é muito precioso. Quero que você guarde uma coisa na sua cabeça. Toda vez que você ouvir sobre o tempo, guarde o que eu vou dizer. Nem tudo é o que parece. Essa nossa necessidade de julgar as coisas pelas primeiras impressões e pelo que acontece na superfície pode nos fazer perder grandes e gigantescas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, porque nem sempre é o que parece. E quando a gente fala de tempo, a gente está falando de um tempo para ter relacionamentos, a gente está falando de um tempo profissional, estamos conversando também sobre um tempo de igreja, ministerial, e a não compreensão do que é esse tempo pode destruir toda a nossa vida e toda a nossa estrutura. Quando a gente antecipa algo, né, e hoje a gente vê muitos jovens querendo viver nos seus 14, 15, 16 anos, responsabilidades de adultos, de homens e mulheres casados com 24, 25, 26, toda essa quebra de fazer as coisas no tempo certo, na estação certa, vai mexer na sua produtividade. Eu tenho muita preocupação hoje com as pessoas que têm pressa, principalmente a juventude, de crescer, desenvolver, porque o tempo de hoje, vivido ou não, ele não volta. E eu quero te dar hoje 3 dicas. 3 dicas para você aprender. Quando as suas emoções cobrarem de você posicionamento sobre o tempo. Ah, pastor, eu não consigo lidar com a minha ansiedade porque eu acho que eu estou atrasado, eu acho que eu estou adiantado, eu não consigo. Todo mundo casou, eu não casei. Todo mundo trabalha, eu não trabalhei. Todo mundo faz isso e você não é todo mundo, já dizia sua mãe. E eu quero lembrar que você também não é todo mundo. Quando a gente fala sobre as emoções e o tempo, a gente fala sobre 3 verdades. Verdades absolutas que eu preciso parar e pensar. A primeira delas, sobre tempo, é entenda o tempo. Isso. Você tem que entender o tempo que você está vivendo. O que esse tempo pede? O que esse momento pede? Muitas vezes a própria palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E aí ele vai dizendo uma série de exemplos do que é tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, tempo de espalhar. E ali ele vai dando uma série de situações opostas e que ambas fazem parte de uma vida. Então, se eu estou vivendo um tempo de plantar e eu estou sofrendo porque eu quero colher, eu sou um baita do ignorante. Se eu estou vivendo um tempo de chorar e porque eu quero sorrir, eu também sou um ignorante. Veja, cada tempo, cada momento contribui para um degrau na minha vida.
E o meu papel não é brigar com o tempo, é entender o tempo. Se é a fase de plantar, eu vou plantar. Se é a fase de colher, eu vou colher. Se é a fase de estudar, e eu pergunto, quantos problemas na sua vida acontecem hoje exatamente por você não entender o tempo? Está sempre fazendo o errado, está sempre tomando decisões equivocadas. Quando é o tempo de você focar na tua vida profissional, estudar, tá sofrendo na bad porque alguém te deu um pontapé no traseiro. Então, entender o tempo é aplicar a energia no que é correto. Se você não dedicar a sua energia no tempo certo para as ações corretas, em algum momento da tua trajetória, as coisas vão faltar. Você vai sentir falta de ações, de energia, de investimento. Então, qual é o tempo? Entenda. Puxa vida, é o tempo de eu ficar mais quieto. Bacana, vou usar esse tempo para eu aprender. Algumas vezes o próprio Deus afasta das nossas vidas pessoas, lugares, para gerar tempos de qualidade. Tempos que normalmente eu não iria me dar a oportunidade de viver. Mas é tão importante, é tão especial que você entenda o tempo. E quando você entender o tempo, você tem que fazer a segunda dica que eu vou te dar. Entenda o tempo, respeite o tempo. O que é respeitar? É não brigar contra ele. Respeitar o tempo é entender que se esse tempo me trouxe um tipo de recurso financeiro que não é o recurso que eu gostaria de ter, se esse tempo me trouxe algumas portas e oportunidades que não são tão grandiosas como que eu gostaria, as minhas emoções elas vão começar a dizer para eu rejeitar tudo isso. Ah, rejeita, é muito pouco, o salário é muito pouco. Ah, não, você merece mais, porque as nossas emoções elas só querem olhar para si mesmas. Mas muitas vezes tem tempos que aparentemente são pequenos, inofensivos, mas são permissões de Deus para que a gente avance e creia. Gente, nem sempre as bênçãos de Deus vêm embrulhadas para presente. Algumas vezes elas vêm literalmente de formas estranhas, disfarçadas, para realmente ver se a nossa capacidade de crer em Deus está atrelada à bênção ou ao Criador. Respeite o tempo. Feche a boca, não tem o que falar, agradeça. Não tem o que dizer, levanta a mão, fala, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse recurso, obrigado por isso que o Senhor ter colocado na minha mão. Há pessoas que estão tão amargas, mas tão amargas exatamente por não saber respeitar o tempo. Ninguém sai de uma UTI e tem a alta. Normalmente a pessoa que vai para uma UTI, ela passou por uma cirurgia, ela teve uma complicação, ela fica um período na UTI, da UTI ela vai para o semi-intensivo, né? Depois do semi-intensivo ele vai para o quarto com supervisão, do quarto com supervisão ele vai para casa com uma série de recomendações, remédios, e dali, dependendo do tempo que ficou internado, ele vai ter que fazer fisioterapia, ele vai ter que fazer uma readaptação, até conseguir voltar para a vida normal. Veja, qualquer luta que o paciente tenha com o processo do tempo vai permitir que aquilo que deveria ser curado persista. E ele não vai recuperar seus movimentos, não vai recuperar sua capacidade intelectual, não vai recuperar a sua vida normal, tudo porque queimou etapas. Respeitar o tempo é entender que todo degrau é importante, apesar de nem todo degrau brilhar ou ser um degrau poderoso. Eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que Deus tem planos para você. E esse degrau de hoje, ele é muito importante. Respeitar o tempo, não se enfurecer contra o tempo, não se rebelar, mas aceitar. É o que Jó disse, quando o tempo dele virou. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele vai dizer, ó Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque esse tempo não é um tempo para você respeitar. Esse tempo é um tempo ruim, como se ela dissesse, ó, Deus não te ama, porque se ele te amasse, ele não daria um tempo ruim. E Jó disse, você não passa de uma louca mulher. Se eu aceitei o bem de Deus, por que não aceitaria o mal? Ele está dizendo o seguinte, de alguma forma, ambos os processos, o processo do sabor e o processo da dor, contribuem para a minha maturidade, para o meu crescimento. Respeite o tempo. E a terceira dica que eu vou te dar, a primeira é entenda o tempo. Depois, respeite. E a terceira dica que eu vou te dar sobre as tuas emoções e o tempo é viva o tempo.
Viva. Não espere as coisas melhorarem para viver. Quando você entende que Deus tem o controle, você responde com fé. E o que é fé? Fé é uma atitude. Fé não é ficar na igreja dizendo glória, aleluia, mas fé é dar a cara a tapa. Fé é ir adiante. Fé é colocar realmente a vida no altar e crer que Deus pode todas as coisas. Então não é me negar a viver até que o sol brilhe. Não, ainda que as trevas estejam lá, ainda que a noite esteja escura, eu vou. E muitos estão literalmente estacionados porque negaram viver, não vivem, não progridem. Eu me lembro da pregação dos 10 leprosos, que quando Jesus disse para eles, vão se apresentar ao sacerdote, e a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Deus os permitiu ir andando, e enquanto eles andam, a cura veio. E se eu disser para você que Deus não te capacita para fazer, mas Deus te capacita enquanto você faz? E se eu disser para você que o milagre vem de ainda dar pequenos passos com dúvida, cansado, de forma abatida e crendo que aquele que me chamou me garante e que ao longo da jornada ele vai cuidar de mim, vai cuidar da minha alma e do meu espírito. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Eu sei que você tem muitos desafios pela frente, mas escute o que eu estou te ensinando aqui. Viva o tempo. Pegue todas as desculpas que você tem dado de porque não é a hora, porque está cansado, porque já foi. Se você não viver, se você não mergulhar na estação que tem, e não importa se é muito, se é pouco, se há apoio, se não há apoio, você tem que dizer para Deus, Senhor, com aquilo que o Senhor permitiu que restasse na minha vida, eu estou entregando o meu melhor. É claro. Por que eu trouxe esse tema na Escola da Alma? É claro que as suas emoções vão fazer de tudo para que você seja uma ameba, fique paralisado, dando desculpas, que não tem força porque é grave, que não tem forças porque o cenário é muito conflitante, mas a verdade é que Deus é o Senhor do tempo e o tempo ele trabalha ao seu favor. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, meu querido, antes de ficar tendo ataque de pelanca, nervoso, revoltado, antes de ficar bravo, querendo pedir explicações para Deus, olhe o tempo que você está, entenda esse tempo, olhe para ele, entenda o que esse tempo está pedindo. Todo tempo pede algo, todo tempo cobra de você algo e é importante que você entenda esse tempo. Entenda, para que você adeque sua mente, seu coração, suas atitudes, seu investimento, seu dinheiro. Entender o tempo é o grande negócio para você não trocar os pés pelas mãos e fazer bobagem. Segundo, respeite o tempo. Respeite, pare de brigar contra ele. Se é a época das portas fechadas, respeite. Se é a época da expansão, respeite. Se é a época de ficar mais solitariamente, respeite. É a época de viver em grupo, respeite. Mas entenda que todo degrau está forjando o seu caráter. Não brigue com o tempo, porque é uma briga inútil. O tempo sempre vai ser o que ele quer ser. Ou você aprende com ele, ou ele deforma você. Respeite o tempo. Pare de lutar contra aquilo que você não pode mudar. E por último, viva. Viver é fazer o seu melhor dentro do momento atual. Ah, pastor, eu perdi um emprego, perdi um familiar. Sinta o luto, sinta a dor, porém deixa as 12 horas de luto passarem, como diz o salmista. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Depois que o choro passar, seque as lágrimas e vá viver. Tempo é para ser vivido. Tempo é para ser gasto, não sentado com o bumbum no sofá, mas vivendo, dando a cara a tapa, permitindo-se errar, cair, tropeçar. E eu prefiro me arrepender por algo que eu fiz do que por algo que eu não tenha feito. Isso é viver o tempo. Eu espero que as suas emoções não te sabotem, porque nem tudo é o que parece. Nem tudo aquilo que parece que mata, mata. E nem tudo aquilo que parece que promove, promove. Satanás ele tem as suas artimanhas de nos enganar e por isso que a essência é importante. E o apóstolo Paulo nos diz, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Quando você dá graças por tudo, você aprende a fazer essas três coisas. Eu entendo o tempo, eu respeito o tempo e eu vivo o tempo. E eu espero que você pare de chorar, se descabelar e viva o que eu acabei de te ensinar aqui.
O tempo não vai matar você. O tempo vai forjar o seu caráter, desde que você seja maduro, entenda, respeite e viva o tempo. Fez sentido para você essa Escola da Alma? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse nosso encontro, se foi bom, o que mais chamou sua atenção. Deixa eu saber qual é a sua maior dificuldade hoje, se é respeitar o tempo, entender o tempo ou viver o tempo. Deixa eu falar na ordem: entender o tempo, respeitar o tempo e viver o tempo. Qual dos três é o maior desafio para você hoje? Se você é novo por aqui, deixa também nos comentários. Sou novo, eu sempre leio os comentários e é muito bom ter você aqui. Envie esse link para o máximo de pessoas e espero que de verdade a Escola da Alma tenha sido uma bênção para você. Um beijo, até o nosso próximo encontro.